Muito obrigada a todos que vieram participar do nosso webinar. A série de webinar Abrap sempre traz assuntos legais. Dessa vez nós estamos falando sobre o South by Southwest, que é o maior evento de criatividade e inovação do mundo e no qual alguns Abrapers participaram, né? Vencedores do Prêmio Prezi. Então a gente está fazendo essa série especial. O meu nome é Jane Lima, eu sou diretora de comunicação e marketing da Abrap. Estamos aqui com outros colegas de diretoria, também com o nosso time executivo, para apresentar o webinar. O nosso download SXSW 2025 está acontecendo, porque, como eu disse, alguns Abrapers foram para Austin, no Texas, para acompanhar o evento pessoalmente, para ter essa experiência, essa vivência. Esses nossos associados que foram são vencedores do Prêmio Prezi. É o Prêmio de Sustentabilidade no Setor de Eventos, uma premiação anual que a Abrap faz, reconhecendo os eventos, os projetos mais legais, as iniciativas mais legais de sustentabilidade no setor de eventos no Brasil. Então, os vencedores foram para o South by Southwest, passaram lá 6 dias, se não me falha a memória, acompanhamos essa viagem, é um evento incrível que nós vivenciamos assim com muita alegria e até com uma certa exaustão, né? Porque é um evento que traz uma agenda muito lotada, são muitas discussões interessantes, centenas de eventos acontecem na mesma faixa horária, então você tem que escolher um só. A gente se dividiu para poder trazer um pouco das coisas mais interessantes e que melhor se conectam com o setor de eventos. Então, hoje a gente vai estar recebendo aqui a Denise e o Caio, que estão representando a Diverte, uma das empresas vencedoras. E eles vão falar sobre entretenimento. O que que aconteceu de mais legal? O que que eles conseguiram captar? Quais são os insights do entretenimento lá no South by Southwest? E na sequência, na segunda meia hora, a gente vai estar com a Noêmia Matsumoto, que é a nossa diretora de educação de Abrap, e com a Júlia Amaral, representando também uma das empresas vencedoras do Prezi. As duas vão falar sobre IA, que é uma coisa super legal, muito, muito, muito importante dentro da programação do South by Southwest, a inteligência artificial mergulhando nas experiências sensoriais, narrativas, estratégias e tudo mais. Bem, vai ser uma hora intensa, né, provocativa. Lembrando que nós não somos, nenhum de nós somos especialistas nesses temas. O que a gente está trazendo aqui é um recorte da nossa percepção e de como a gente entende que isso se conecta com o nosso setor. O nosso chat está aberto desde agora para todo mundo fazer suas perguntas, seus comentários. Em algum momento aí durante essa uma hora, nós vamos ter um espaço para responder algumas perguntas, então pode ir fazendo. Lembre-se de colocar o comentário para quem é a pergunta, sobre qual tema é a pergunta. Agradecemos a nossa diretoria de educação, que organizou a nossa temporada, a nossa série de webinars falando do South By. E vem mais coisas por aí dentro dessa. Ainda tem mais umas surpresinhas para a gente soltar. Fique ligado nas redes sociais de Abrap para você estar por dentro de tudo. Sejam todos muito bem-vindos. Vou convidar aqui agora para o palco do nosso webinar os nossos convidados, primeiros convidados, a Denise Marconi e o Caio, para falar sobre entretenimento, tema entretenimento. Boa noite, Denise e Caio. Boa noite. Que responsabilidade enorme falar com os Abrapios. Nada. Você vai tirar de letra, Denise, fica à vontade. Bom, boa noite. Eu sou Denise Marconi, estou aqui representando o Grupo DBT, um grupo de empresas que compõe aí é composto pela Diverte, Entretenimento, pela Cooler, agência de comunicação, pela Total Acesso, a empresa de tickets, pela Clã DBT, que é a empresa que faz o agenciamento de alguns artistas, influenciadores, e o Koala,
o Koala Festival, que é um festival que acontece no Brasil, aqui em São Paulo, e acontece também em Portugal. E, com mais propriedade, eu consigo falar do ICDH, que é um Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano. Vamos passar aí essa telinha. Exato. Aí vamos falar o quem somos. No Quem Somos, eu posso falar um pouquinho do Instituto aqui, né? O Instituto, o ICDH, o Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano, é a frente social do Grupo DVT. Foi criado há mais de 20 anos e a gente atua principalmente com projetos nas áreas de educação, acolhimento, cultura, sustentabilidade e direitos humanos. A gente trabalha mais ou menos assim, para vocês entenderem, em 3 caixinhas, 3 unidades de negócios, né? Nós temos alguns projetos próprios, como Casa de Acolhimento, Companhia de Dança Social, projetos de vínculos afetivos das mães em situação de vulnerabilidade. E aí a gente tem a outra unidade de negócio, que a gente pode falar um pouquinho mais, que é ligada à governança. E aqui nos traz aqui, né, que é a unidade de negócio das campanhas de mudança de comportamento social que acontece dentro dos eventos. A gente acredita muito que o evento ele tem a propriedade, ele tem, podemos dizer assim, o poder mesmo de transformar algumas culturas e comportamentos, né? Então, o projeto que nos trouxe aqui e que o próximo ABRAP é o Laço e o Respeito. Foi assim que nós chegamos aqui. Foi dessa forma que a gente tem o prazer de estar junto à ABRAP. O Laço e o Respeito é um projeto lançado em 2023 e é uma iniciativa que ela orienta sobre ela orienta, ela certifica, ela acolhe e transforma. Na verdade, assim, ela é lúdica, né? Vocês podem ver aí pela campanha, onde tem o lacinho da corda, tem o chapéu, ela tem até um jeito lúdico, carinhoso, de trazer para perto o respeito. O que há tempos atrás a gente podia dizer que havia um desrespeito à mulher, à diferença racial, orientação sexual, e aí as pessoas eram laçadas e aí obrigadas a ter algum contato físico ou vexatório de alguma maneira. E aí o laço e o respeito ele vem justamente para o contrário, para trazer o respeito e trazer para os nossos clientes aí um ambiente mais seguro e mais acolhedor. Ser reconhecido pelo Preze nos fez concorrer aí com grandes iniciativas, né? Iniciativas incríveis. E aí nós fomos premiados, né? E essa conquista foi a que nos levou aí para Austin, no Texas, no SXSW, um evento único, como já foi dito aqui, todo mundo precisa conhecer, né? São mais de 1.500 painéis diários, onde você tem onde você é estimulado ao conhecimento, a curiosidade e também, ao mesmo tempo, você vê a preocupação do mundo com a humanização, né? Se fala muito aí de inteligência artificial, mas o que me chamou muita atenção lá no SXSW foi a preocupação com a humanização, com o relacionamento social, como que as pessoas vão se relacionar, como esse comportamento vai ser. E aí, agora, assim, eu também preciso falar que eu vou chamar o Caio aqui. Eu tive, além do privilégio de viajar para Austin com a turma da ABRAP e a turma da Ambev, eu fui com meu filho, Caio, o que me fez ainda ser mais estimulada a visitar vários painéis. Então, era uma intensidade de filas que a gente tinha que
que se inscrever e correr para poder estar aí no máximo possível de painéis e de conhecimento que a gente conseguisse. Então, queria chamar o Caio aí para falar um pouquinho do que a gente viveu lá. Olá, pessoal. Eu sou o Caio. Prazer estar aqui com vocês. Também faço parte do grupo DVT. Como a Jani comentou no início do webinar, é um evento gigantesco com vários painéis, é uma experiência até exaustiva, mas vou tentar trazer aqui alguns highlights de alguns painéis que a gente viu por lá, com foco aqui no nosso setor do entretenimento. Realmente a gente saiu de lá com uma sensação de que a gente está deixando para trás os modelos tradicionais do entretenimento e entrando numa nova era, cada vez mais conectada com tecnologia, mais conectada com o comportamento do consumidor e com a construção de um senso de comunidade através dos eventos e do entretenimento. Realmente, em todos os painéis, a gente conseguiu observar que o ponto central é a integração entre os músicos físicos e digitais. Por exemplo, num painel chamado Music Festivals Get Unreal, a gente viu como algumas novas tecnologias de realidade aumentada estão sendo utilizadas por marcas e por artistas para criar shows e festivais com experiências imersivas, misturando o que acontece no palco com projeções e efeitos digitais. Isso não só nas transmissões, mas também no próprio evento, através dos LEDs. A gente tem alguns exemplos de artistas como o Travis Scott, a Beyoncé, que já estão integrando esses cenários digitais e os efeitos visuais nos seus shows, e também alguns festivais como o Tomorrowland, que já estão combinando as experiências ao vivo com projeções imersivas e elementos virtuais. Pode ir para o próximo. A gente também participou de um painel da Disney que apresentou um programa de aceleração de startup que eles têm. Eles investem em várias startups de entretenimento e agora eles estão com foco intensivo em startups que exploram novas formas de engajar o público por meio da tecnologia. Então, alguns exemplos são soluções de realidade aumentada, personagens feitos com IA, tradução simultânea com a voz do próprio personagem e ambientes virtuais imersivos. O takeover principal é que o público não quer mais só assistir a um evento único de entretenimento, mas quer sim explorar, interagir, continuar conectado com esse ecossistema. Isso muda um pouco o papel que a gente tem enquanto produtor de evento e dos próprios eventos, que passam a ser um ponto de convergência dentro de um universo de experiência muito mais amplo, conectada e contínua. Então, o desafio é realmente a construção desse ecossistema. Uma outra tendência muito forte que vocês já devem ter ouvido falar, mas que também estava presente em vários dos painéis que a gente participou, foram os superfãs, a importância dos superfãs para os negócios da música e do entretenimento. Existe uma mudança de foco do mercado, que não só foca em grandes audiências, no maior número possível de público, mas também tem como prioridade aqueles fãs, aquelas comunidades que são fiéis e engajados que vão participar ativamente da jornada do artista ou da marca. Então, esses superfãs são realmente apaixonados pelos artistas, eles compram todos os produtos do artista, eles ajudam com as divulgações nas redes sociais, eles fazem campanha nas redes sociais para aumentar os números de streaming dos artistas. Então, realmente, são clientes que têm que ser tratados com especial atenção e as marcas e os produtores de eventos já estão enxergando isso. Então, por meio de tecnologia de análise de dados, CRM, automação, a gente está conseguindo, eu digo, nosso setor, entender melhor essa comunidade para mapear esses comportamentos, entender as preferências e os padrões de engajamento desses superfãs. Essas informações, então, têm que ser utilizadas para reformar a forma que os eventos são produzidos. Então, essas informações nos possibilitam a criação de experiência e de ativações de marca muito mais relevantes para o público que está lá, muito mais personalizadas e alinhadas aos interesses desses superfãs, gerando uma conversão muito maior do que aquelas experiências e ativações
convencionais. Podemos mudar. A gente, enquanto grupo DVT, não poderia deixar de falar sobre a música country, né, que está próxima do nosso sertanejo. A gente participou de um painel que tratava sobre o renascimento da música country. E os especialistas que estavam lá nos mostraram como o gênero, que era visto como regional, conservador, até cafona por alguns, vem se utilizando dessas novas tecnologias e tendências para ganhar força entre públicos diversos, especialmente entre os mais jovens. As marcas e os artistas estão se aproveitando desse movimento, então criando ativações, parcerias e eventos que realmente reposicionam o country como uma coisa atual, relevante, com um enorme potencial de engajamento desses fãs. O painel contava com alguns executivos da Amazon Music que compartilharam como eles identificaram esse movimento e o crescimento do gênero na plataforma e investiram pesado no Stagecoach Festival, que é um festival de country que acontece lá na Califórnia. Inclusive, vai ser nesse final de semana, se vocês quiserem dar uma pesquisada, que hoje realmente é uma vitrine global da nova fase do country e eu acho que serve como aprendizado para todos nós. Eu acho que o principal takeover desse painel é a gente entender como até gêneros e estilos de festivais que têm raízes tradicionais podem sim se reinventar e como os eventos são parte essencial dessa transformação. Um outro painel que a gente participou que foi muito interessante, a gente entendeu que seria relevante trazer aqui para compartilhar com vocês, foi um painel sobre a Copa do Mundo do ano que vem. Acho que todo mundo sabe, a Copa vai acontecer em 3 países, Estados Unidos, Canadá e México, e a gente vive um contexto geopolítico um pouco complicado que torna esse desafio um pouco maior para os realizadores da Copa. As tensões comerciais, as disputas tarifárias e essas relações diplomáticas um pouco fragilizadas entre os 3 países são um grande desafio para a Copa do Mundo do ano que vem, que o pessoal está tendo que endereçar. E além desses desafios de articulação política, a tecnologia vai ter um papel central, tendo em vista, novamente, que são em 3 países, a Copa vai acontecer em 3 países, para viabilizar a integração entre os sistemas, o controle em tempo real da logística, da segurança do evento e também a entrega dessas experiências personalizadas para o público que vai estar dividido aí nos 3 países. Eu acho que, de forma geral, o aprendizado principal e a principal tendência que a gente conseguiu absorver de todo esse mar de informação foi essa transformação do entretenimento mesmo, que não é mais só sobre um espetáculo pontual, é realmente uma grande mudança de mentalidade para o nosso setor, é, que é essa missão de construir e de entender o evento como parte de um ecossistema vivo. Então, o evento deixa de ser um fim em si mesmo e passa a integrar um universo de narrativa muito maior. Então, com múltiplos pontos de contato com o público, no físico e no digital. Então, não só no evento, mas também no pré e no pós, através das plataformas digitais, o evento é, sim, hoje, visto como parte de um ecossistema. Eu acho que com tudo isso, fazendo agora um link com o Prezi e com o projeto Laço e o Respeito, que foi premiado, nossa responsabilidade é realmente criar experiências que sejam cada vez mais seguras, inclusivas e acolhedoras para todo mundo que participar desse ecossistema. Agora eu vou voltar a palavra para a dona Denise para encerrar aí com vocês. Que delícia ouvir tudo isso aqui com o Caio e pensar aí em como será o laço e o respeito no futuro, né? Então, o SXSW, ele mostrou mesmo que o entretenimento do futuro é experiência, comunidade e conexão real, né? A nossa atuação social nos eventos precisa ser intencional, sensível e estratégica, né? A gente tem dito muito isso. Isso significa acolher de verdade, com espaços de cuidado, com escuta ativa e até experiências imersivas que ajudem a acalmar, orientar e reconectar quem estiver passando por situações difíceis, né?
Então, eu tenho muito aqui a agradecer a Ambev, a Abrap pela experiência que nos conectou aí de um projeto tão humanizado, né? E reafirmou aí nosso propósito aí do presente para o futuro. Eu acho que é isso aí. E, bom, muito obrigada. A palavra com a Jane. Obrigada, Denise. Tá escrito Lilian, mas é Denise. Tá o nome da Lilian Está aí. escrito ali. Caio, Aqui nós obrigada. estamos no Instituto. Nós estamos no Instituto. Eu poderia Sim. estar do celular. Muito obrigada pelas informações, por compartilhar as impressões de vocês. Eu já vou passar a palavra para. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Tem perguntas sobre a apresentação e sobre a gravação. Vai estar disponível no nosso canal do YouTube essa gravação, tá bom? Na semana que vem. E também vamos divulgar aqui um e-mail para quem está querendo aí receber essa apresentação, para entrar em contato com a nossa diretoria de comunicação, ok? Vou chamar agora a Noêmia Matsumoto, que é a nossa diretora de comunicação, que responde pela organização do nosso webinar, e a Júlia Amaral, uma grande responsabilidade também na mão de cada Brapper aqui. A Noemi e a Júlia vão falar sobre a inteligência artificial, como que isso pode impactar o setor de eventos. Quero convidar as duas para aparecer aqui na nossa telinha, Noemi e Júlia. Tudo bom, pessoal? Obrigada, Jani. Parabéns aí, Denise e Caio, pela apresentação. Agradecendo também a Abrap, agradecendo a Ambev, ao Sebrae também pela webinar. E aqui, começando um pouquinho nossa apresentação, não vou me repetir falando sobre tudo que o Caio, a Denise, né, a própria Jani falaram, mas, enfim, as palavras deles são as minhas em relação ao evento. Depois a gente vou complementar aqui um pouquinho. Então, eu sou diretora de educação da Abrap, sou diretora de projetos especiais da Opus. Me apresentando um pouquinho, né, dando um pouquinho do meu contexto, eu sou mãe da Marina de 1 ano e 7 meses, eu estou junto com o Pedro há mais de 25 anos, eu sou filha da Kayoke e do Kazutaka, irmã do Hajime, tia do Kenzo, do Yuji, adoro ver espetáculos, ler, dançar e conversar com os amigos, e desde os 5 anos eu sabia que trabalharia com entretenimento. Outro dia eu conto para a história, algumas pessoas aqui já sabem. Além disso, eu sou diretora da Opus Entretenimento, de projetos especiais, onde eu estou há mais de 25 anos. Uma empresa de mais de 48 que realiza mais de 3 mil espetáculos e 5 milhões de espectadores por ano. A Opus administra 10 casas no sul do sul ao nordeste do Brasil, cria conteúdos, tem artista, trabalha com lei de incentivo, tem a URU, que é etiqueteira, é mantenedora do Instituto Cultural Opus. Por que eu trago isso aqui tudo? Eu quero dizer assim que eu nasci nos anos 70. Eu sou uma mãe velha, porque eu sou uma mãe que tive a Marina aos 49 anos. Super desafiador, trabalho no mundo do entretenimento há muito tempo. Gente, eu sou do tempo que eu fiz aula de datilografia. Eu trabalhei com fax, com pager, orelhão, tá? Coisas que muita gente aqui não nem sabe o que que é, mas a turma das antigas que está entendendo o que eu estou falando, tá? O que que eu quero dizer com isso? Por que que isso é importante? Porque fala um pouco sobre essa experiência no SXSW. Eu tive o privilégio de viver essa experiência que é imersiva, intensa, e foram dias em que o imaginário, a tecnologia e a emoção se entrelaçaram. E a gente fala aqui de um evento que fala sobre modernidade, tecnologia, e também sobre conexões, né? É um espaço onde a cultura, a arte e a inovação se encontram para provocar novos futuros. E eu me sinto muito privilegiada independente de qual tempo eu vim, eu sempre falo assim, eu não sou da época eu não fico lembrando assim, no meu tempo era. Não, meu tempo é hoje, né? E eu me sinto muito presente no tempo de hoje, eu me sinto conectada com o que está aqui. E o evento SXSW permite isso, te dá muitas ideias e a gente volta assim com a cabeça com muitas ideias, né? Então, aqui falando um pouquinho sobre o Zeitgeist, as grandes perguntas, né? Zeitgeist fala um pouco sobre aquilo que são quais são os modelos, o que que o nosso tempo nos traz, né? A arte, assim como a inovação, não oferece respostas prontas, ela nos dá as melhores perguntas. E sempre foi por isso que um dos motivos pelos quais eu há tanto tempo trabalho com isso, né? O SXSW e a arte compartilham essa vocação de propor caminhos, provocar, e entre 1.000 palestras, ativações, encontros, reflexões, vão surgir algumas perguntas centrais, né? Como é que o entretenimento
O nosso mercado pode continuar a ser relevante em um mundo mediado por tecnologia. Como tornamos essas experiências ao vivo mais humanas, profundas e memoráveis, e também, ao mesmo tempo, incorporamos essas questões que têm a ver com a inovação. Como equilibrar o uso do IA com a manutenção da alma dos eventos? O imaginário é onde o impossível encontra uma brecha para existir. E acho que esse aqui é o nosso desafio, de quem trabalha com o mundo do entretenimento. E eu acho que o importante também aqui é entender que tudo aquilo que a gente ouviu no SXSW, tudo aquilo que a gente tem falado um pouco sobre a inovação, envolve também a conexão humana, envolve um pouco sobre. E isso tem a ver com nossos eventos, né? O evento é estar ali ao vivo, é estar conectado com as pessoas. E é um pouco do que a gente está falando, né? A futurista Amy Webb destacou as 4 mega tendências que vão moldar o futuro, a ascensão da inteligência viva. A Jani, na verdade, vai falar amanhã muito sobre isso, né? Onde há sensores e biotecnologias se fundem para criar sistemas autônomos e adaptáveis, os avanços da bioengenharia com materiais programáveis e organismos geneticamente modificados, o surgimento dos robôs biohíbridos e o avanço rumo à inteligência artificial geral. E, por fim, a urgência da governança ética com a necessidade de regulamentações globais para evitar o uso irresponsável dessas tecnologias. E essas visões apontam para um futuro em que a biologia, tecnologia e sociedade vão estar completamente entrelaçadas. Dentro do evento também, trazendo alguns marcaram, Kylie MacLachlan prestou homenagem a David Lynch, um dos meus diretores preferidos de cinema, celebrando a colaboração que resultou em obras icônicas, como muitas pessoas aqui sabem, Twin Peaks. E o MacLachlan compartilhou também experiências e insights sobre o impacto cultural de suas colaborações, destacando a importância da narrativa visual na cultura contemporânea. Além disso, falando um pouquinho sobre o que eu estava comentando das conexões, e isso também já foi trazido assim por outras pessoas que participaram do evento, porque foi muito marcante, que fez a Casley Killan fez a abertura do festival falando sobre saúde social. Ela abordou que no SXSW desse ano o impacto das tecnologias sociais na saúde mental, discutiu as plataformas digitais que podem influenciar o bem-estar psicológico e a importância de desenvolver ferramentas que promovam funções saudáveis e significativas. Inclusive, aqui eu falo, né, que os eventos, isso durante a pandemia a gente percebeu muito, né, as pessoas, através das lives, através do entretenimento de um modo geral, quando a gente fala aqui, também falando de cinema, também falando de séries, dos livros, foi a cultura de um modo geral que manteve as pessoas vivas, porque a gente não podia fazer mais nada, né? E era isso que, de alguma forma, ainda nos conectava, nos fazia, nos dava um alento no momento onde também a nossa saúde, nesse caso, saúde mental, estava muito prejudicada, né? Além disso, Robert Downey Jr. participou num dos painéis referentes à Disney. Eles falavam sobre muitas das inovações dos parques temáticos. É, Falavam sobre lançamentos e algumas tecnologias imersivas que vão estar aparecendo aí nos próximos anos nos parques, nos universos Star Wars, Marvel, Vingadores, Monstros S.A. Outros momentos importantes de destacar, eu acho que também já foi falado ontem, mas a Casa São Paulo é um local de destaque. Os brasileiros são o maior número, né, a maior comitê que está lá, fora os próprios americanos, né, óbvio, lotada a casa, pulsando a cultura brasileira, mostrou nosso potencial de soft power cultural. Várias palestras aconteceram lá. Outros assuntos interessantes também, o futuro das criptomoedas, abordando temas de regulamentação, segurança e adoção do mainstream. Foi enfatizado o papel das fintechs na democratização do acesso financeiro e a importância de educar o público sobre os riscos e benefícios associados às moedas digitais. A questão, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que falar muito sobre o ponto ético, e aqui foi abordado um pouco essa questão. Além disso, especialistas exploraram o futuro das formas de comunicação, destacando o papel da inteligência artificial e da realidade aumentada na criação de experiências interativas. Discutiu-se como essas tecnologias podem transformar a maneira como nos conectamos, trabalhamos e consumimos conteúdo, oferecendo novas oportunidades para personalização e engajamento. E aqui entrando bastante na questão dessas novas linguagens do entretenimento ao vivo, né? O entretenimento ao vivo está mudando muito rápido. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de atenção a quem trabalha nesse meio já há um tempo e trabalha muito com a comunicação
sabe que, por exemplo, há um tempo atrás, o jornal tinha um impacto na comunicação dos eventos, na nossa vida também. Hoje o jornal está conectado com outros veículos, o rádio não perdeu essa força, o jornal teve aí uma readequação em relação à internet, porque deixou de ser uma comunicação, uma informação, uma informação imediata, porque tem os 24 horas lá da publicação até chegar no público, então ele mudou, passou a ser uma comunicação mais aprofundada, e assim como o jornal, várias coisas do nosso meio estão mudando e a gente precisa estar acompanhando essa onda. Como a Jani falou aqui, ninguém é especialista nisso, mas é importante a gente estar conectado com aquilo que é moderno. Eu já falei ali no início, eu não sou uma pessoa que nasci nos anos 90, 2000, 2010, eu nasci há muito tempo atrás, lá nos anos 70. Mesmo assim, eu procuro estar conectada e eu acho que isso não é difícil, a informação está aí, está na internet, não precisa ir no SXSW, mas acho óbvio que se tu puder estar comparecendo nesses eventos que inovam e trazem esse tipo de informação, é mais fácil, fica imersivo nesses eventos, né? Porque daí é preciso sentir, interagir, pertencer, né? E entre as tendências mais relevantes vistas no evento foi essa: a realidade aumentada, virtual e mista, a fusão entre o palco e o digital, as narrativas imersivas, o público deixa de ser espectador e passa a ser protagonista, né? Eles querem estar envolvidos no evento, eventos com propósito, experiências com valor social, cultural e ambiental, a gente já viu isso no Rock in Rio, no The Town, eventos com hiper personalização, né, da programação, linguagem moldada em tempo real para cada público, algumas experiências de cocriação com o público, experiências moldadas também em decisões coletivas. As novas linguagens ao vivo não são sobre tecnologia, são sobre como o público quer sentir. Então, aí a gente também tem uma experiência muito interessante que acontece em Londres já há algum tempo, do ABBA, e é uma experiência onde tem uma tela com avatares, a forma de criação desses avatares também já foi muito interessante. Quem puder se aprofunde nesse assunto, é muito legal para quem trabalha com eventos, tá entendendo um pouco do que está acontecendo em termos de holograma, tecnologia, fala um pouco sobre como é que a gente vai conduzir o nosso futuro também. O IA já está profundamente inserido em várias etapas da cadeia de produção dos eventos. A pergunta não é mais se, mas como e com que responsabilidade a gente vai usá-lo. A gente já viu ali uma produção citando alguns exemplos, né, o próprio é, Beatles, né, regravando uma música que não tinha sido lançada com a voz do John Lennon. Para isso, né, a tecnologia está aí nos ajudando. Futuramente a gente vai estar vendo, sim, artistas. E só hoje vocês já podem fazer esse teste, né? Você pode pedir uma música com o ritmo tal, com a voz do artista tal. O importante é que com a voz do artista tal, e aí sai uma música bem interessante, bem escutável e que talvez futuramente a discussão seja quem é o autor dessa música, quem é o artista que né, que está aí envolvido com isso. Eu acho que essas discussões, por isso que eu volto também na questão ética, né? A gente vai ter que discutir quando a gente cria uma nova tecnologia, a gente tem que estar falando sobre as leis que vão regular isso também, né? Hoje o IA também atua no planejamento de projetos, na criação e curadoria de conteúdos, na análise de dados para logística e planejamento, na personalização da jornada do público, desde o line-up até as ações de engajamento, nas interações em tempo real com o público via chatbots, avatares ou experiências imersivas, pós-produção automatizada de vídeos, transmissões e materiais de divulgação, também entregas para patrocinadores, enfim, mil possibilidades, né? Estou citando aqui algumas no pouco tempo que a gente tem e dividindo alguns insights com vocês. Algumas falas também que trazem esse racional, né, daquilo que está vindo por aí, o M-Web futurista, né? Melhor ser surpreendido em um cenário que um cenário do que ficar cego pela realidade. É melhor a gente ouvir e a gente saber o que pode acontecer de ruim. Quais são as profissões que vão deixar de existir? Eu quero saber quais são as profissões. Será que a minha profissão vai seguir existindo? Porque eu quero me preparar para esse futuro, né? E como é que eu me preparo para esse futuro? Estando informado, estando aqui atento, presente nesse webinar, é uma das formas, assim como outras formas também de aprendizado, estar ali atento, buscando essa informação. A Brené Brown, que é pesquisadora e autora, coragem é o que nos permite ser vulneráveis. E é nessa vulnerabilidade que encontramos as conexões mais profundas. Em um mundo movido pela tecnologia, a verdadeira transformação acontece quando nos permitimos ser humanos, completos
e autênticos. Então, por isso que a gente também vê muito nas redes sociais que a comunicação, ela hoje, ela tem que ser autêntica, ela tem que também mostrar um pouco da tua fragilidade, ela não é necessariamente perfeita, é a comunicação que fala para a gente como a gente. É isso que a gente vê hoje nas comunicações. Isso também se transfere para aquilo que tem a ver com o evento. O público tem que se sentir integrado, coautor, participante. Richard Tobacoala, perdão, futurista. O futuro não está definido apenas pela tecnologia, mas pela nossa capacidade de integrar diferentes perspectivas e habilidades. As inovações mais poderosas surgem quando conectamos o humano e o digital de forma autêntica. E a Lidiane Jones, CEO do Bumble, a tecnologia deve ser uma extensão da humanidade, não uma barreira entre nós. Criar um mundo digital que coloque as pessoas em primeiro lugar é o que vai moldar o futuro das interações humanas. Assim, óbvio, né? Mas conclusão, plantar sementes para o futuro. Sim, voltamos inspirados. Sim, o SXSW não foi apenas um festival, foi uma convocação. A arte, a tecnologia e o encontro ao vivo continuam sendo pontes entre o agora e o possível. Aqui arrisco dizer para vocês que o nosso meio vai seguir acontecendo por muito tempo, não é uma profissão que vai deixar de existir, mas a gente precisa sim se integrar nessa onda, a gente precisa sim entender como é que vai caminhar o nosso meio. Cabe a nós abrir caminho, plantar futuro, criar experiências que toquem, inspirem e transformem. Obrigada. Agora passo a palavra para minha colega querida, a Julia Amaral. Oi, gente, tudo bem? Agora eu vou complementar um pouco o que a Noemia disse, mas primeiramente me apresentando, eu sou a Júlia, eu sou formada em administração pela SPM. Eu sempre fui muito apaixonada pelo marketing, comunicação e agora pelo triatlon. Em 2022, eu fundei junto com meus sócios a New Blood, um hub de entretenimento jovem, onde basicamente o que a gente faz são festas, e a gente sempre se destacou pela criatividade na nossa comunicação, pela proximidade com o nosso público e também pela alta qualidade de entrega, tanto na cenografia quanto na operação. Hoje em dia, a partir de 2023, a gente passou a integrar o grupo Uma, onde a gente cresceu. Hoje em dia a gente tem uma balada, tem outros negócios, cada vez crescendo mais. Também criou alguns conteúdos para as redes sociais, que eu coloquei ali embaixo, então se alguém quiser ver um pouquinho mais. E hoje lá na Nublood eu cuido de toda a parte de comunicação e vendas. A gente é um time pequeno, mas com bastante função, todo mundo. Pode passar agora. E como que eu vim parar no South by? Foi um prazer muito grande estar lá, ainda mais com um time desses, e foi tudo graças ao Prêmio Preze. Essa iniciativa da Abrap junto com a Ambev, esse prêmio que ano passado eu me inscrevi ao Boé, que é uma festa que a gente faz. Ela é um grande sucesso, a gente criou ela em 2022 e ela de fato é um grande sucesso entre a geração Z. Ela possui diversos elementos retrôs na sua comunicação e uma essência bem brasileira. E a gente conseguiu traduzir isso muito bem para o evento fisicamente. Então, na música e na cenografia dela. Só para vocês terem um pouco de noção assim do que é a Oboé, a gente já fez 30 edições, mais de 30 edições dela desde 2022, em 3 países diferentes e grande parte delas foram soldados. E na edição de um ano, dia 21 de outubro de 2023, a gente realizou diversas ações focadas nos 3 pilares do ESG, então ambientais, sociais e de governança, como reciclagem de resíduos, cálculo de quanto foi gasto, quanto foi emitido, quantas emissões, né? Esse cálculo de quanto foi as nossas emissões de carbono, para depois realizar essa naturalização a partir da plantando árvores. Social, a gente contratou a Transempregos para incluir mulheres transgêneras na nossa equipe de bar. Parte de nossos ingressos foram convertidos em cestas básicas para uma ONG. Então, foram diversas ações assim que a gente realizou durante essa campanha de um ano. E aí, ano passado, eu me inscrevi no prêmio e deu muito certo. A gente ganhou e, enfim, teve essa grande oportunidade de ir para Austin conhecer o South by, esse grande festival. E como que a Oboé se conecta, pode passar para o próximo, com tecnologia, com inteligência artificial. E
assim, de bate-pronto, você pode pensar que não tem muito que se conectar, mas tem muito porque desde o dia um a gente sempre foi Trending Hunters. Então, foi uma estratégia da nossa comunicação, entender o que ia bombar, de trends e entregar elas antes para o nosso público. Então, através de estudos, leitura de relatórios e análise, do nosso público, né, da geração Z por si própria, a gente sempre foi a gente sempre lançou tendências. E aí, em 2022, a gente fez isso com o Brasil Core, era uma tendência, essa identidade brasileira, ano de Copa do Mundo. Em 2023, com o surgimento, né, das IAs, a gente já passou, então, há 2 anos atrás, a gente já gerava imagens a partir do Midjourney, que é uma plataforma de inteligência artificial, que a partir de um padrão de prompts, a gente criou imagens que acabaram se tornando parte, de fato, da nossa identidade. Então, desde o início, assim, a gente já colocou muita tecnologia e as inteligências artificiais ao nosso favor. E aí, agora passando por um recorte muito pequeno do que eu vi, e do tema de hoje, do que eu vi lá no South by, alguns tópicos e insights, de tecnologia que falaram lá no festival. Parecem, assim, temas um pouco complicados, lendo essas palavras, computação quântica, inteligência artificial física, mas dá para entender muito bem. Começando com inteligência artificial física, basicamente a integração da inteligência artificial com os sistemas físicos. Então, ele permite que as máquinas percebam o mundo real e tomem decisões e realizem funções de forma autônoma, ou seja, sem a gente dar nenhum comando. Isso já é uma realidade no setor de saúde e logística, e eu consigo imaginar o quanto isso nos ajudaria no nosso setor, de entretenimento. Então, na melhoria de um atendimento ao cliente, na concepção de um evento, na criação de uma estratégia de comunicação. Como a Noêmia já falou, a Amy Webb, essa futurista, essa cientista, até citou no festival, que em 10 anos a gente com certeza vai ter robôs fazendo parte do nosso dia a dia. Então, um insight aí que eu deixo para vocês pensarem nas empresas de vocês, no setor de vocês, se- o- quais são os dados que são necessários quais são os dados que são necessários para a gente coletar nesse setor para os próximos anos essas inteligências poderem nos ajudar. É claro que é muito importante a gente se atentar às diretrizes, às leis, éticas de dados, mas isso já é uma coisa assim, que a gente tem esses dados daqui a um ano, daqui a uns anos, já vai nos ajudar muito. E outro tópico é a computação quântica. Ela explora os princípios da física quântica para resolver problemas complexos. E além disso, tem um outro conceito, que é a inteligência artificial quântica generativa, que une a inteligência artificial junto com a computação quântica. Então, enquanto a inteligência artificial aprende com o conhecimento já existente, então com o que a gente entrega para ela de dados, a computação quântica ela consegue descobrir novos conhecimentos. Então, o insight imagina só um computador em segundos, criar a planta de um evento, desenvolver toda a parte criativa, criar. Isso é o que a gente espera que seja o futuro. Isso a gente de fato espera que seja o futuro, mas como ainda não é o nosso caso, eu trouxe aqui algumas inteligências artificiais que já são possíveis de vocês usarem no dia a dia. Pode passar? E nos slides que tiverem essa câmerazinha, eu recomendo tirar uma foto ou tirar um print, que são algumas coisas bem úteis para guardar de material. Então, aqui tem algumas das ferramentas. A gente já utiliza na nossa empresa a Midjourney e o Notion. São todas plataformas que vocês conseguem utilizar de primeira mão gratuitamente. Existem diversos tutoriais, no YouTube de como usar elas. E acho super válido testar e entender assim o quanto a inteligência artificial pode nos ajudar. Não seria eu se não tivesse falando, se não falasse um pouco também de saúde e bem-estar. Então, pode passar para o próximo, que também foi um tópico muito falado no South by, e sinceramente, do meu lado, foi o tópico que eu mais gostei, que mais me interessou no festival. Só quem trabalha com eventos sabe o quão desgastante essa rotina, quão imprevisível e literalmente essa jornada 6x1, onde você trabalha de segunda a sexta para o evento acontecer e no final de semana no evento de fato.
Eu já fui uma pessoa muito bitolada com o trabalho, que me desgastava muito, e depois de algum tempo entendi que isso não fazia bem para minha saúde mental, para o meu rendimento, e mudei tudo. Hoje em dia sou uma pessoa que medito, manifesto, faço muito esporte. E percebo o quanto isso aumentou meu rendimento no trabalho. Então, eu trouxe aqui para vocês também algumas plataformas e principalmente aplicativos que podem ajudar isso. Eu sei que burnout é uma palavra muito comum nesse mercado. Muitos colegas assim já ficaram afastados por não se cuidarem. Então, aí tem algumas plataformas, Insight Timer, a de meditação, Nike Training Club para treinos guiados em casa. Recomendo super. Num de nutrição e a Zen Club pensando em terapia e coaching emocional. Vai e se conectando com isso pela primeira vez, eu ouvi um termo na palestra de abertura, como a Noemi já falou, da Casey Killian, sobre saúde social, que basicamente é a capacidade de uma pessoa se relacionar bem com outros e manter uma conexão saudável com a comunidade, amigos, familiares e colegas. Então, basicamente, é um novo pilar de saúde que em breve a OMS vai considerar também, segundo a Casey. Então, junto com a saúde física, mental, também a saúde social. E diversas análises apontam que no momento a gente vive uma pandemia da solidão, devido toda essa conexão muito alta com os aparelhos digitais, o que é bastante curioso, né? Porque em contrapartida a gente vive nesse acelero das inteligências artificiais e diversas tarefas sendo realizadas por elas, e pessoas dizendo que estão fazendo terapia pelo chat GPT, por exemplo. Então, o que a gente entende mesmo é que o futuro do trabalho são as empresas que criem rituais e uma cultura que apoia a saúde e social desses funcionários, além da mental e física, que já diversas incluem isso. Com isso, eu trago um último insight final sobre tecnologia e entretenimento, de algumas coisas captadas lá no South by, que a primeira é, as relações humanas continuam sendo fundamentais em um mundo mais digital, então o quão importante é a gente não ter só uma pessoa realizando uma função, mas se conectar ela para nossa saúde, para nossa saúde social. É, as emoções, a verdade, e a empatia permanecem sendo essenciais, então apesar de um chatbox tá ali prestando atendimento para o seu cliente, o quão mais significativo, quanto mais causa nele, sendo uma pessoa de fato, tendo uma conversa com a pessoa. A importância da gente usar a tecnologia, com certeza, a gente deve utilizar ela para nos ajudar, em tarefas mais específicas, em otimizar o tempo, mas pensando sempre na eficiência e principalmente na sabedoria, na saúde, né? Então, utilizar essa tecnologia com sabedoria. E também pensando no mundo de eventos, o quão é importante a gente se conectar de fato com o nosso consumidor para estar sempre ali moscando na cabecinha dele, sempre estando presente e não só de maneira superficial. Bom, foi isso. Queria agradecer para todo mundo que ficou aqui até o final. Quarta-feira à noite não é tão fácil. Eu coloquei aqui o meu Instagram, meu LinkedIn, meu e-mail, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu falo sobre Gen Z, eu trabalho com a Gen Z, então se alguém quiser me mandar alguma coisa, estão aqui minhas redes. E é isso, eu agradeço muito a Abrap e a quem ficou aqui e a Bev também, o Prêmio Prezi, foi tudo muito bom. E é isso. Excelente, obrigada, Júlia. Obrigada, Noêmia. É muito legal. A gente viveu isso junto, viver vocês apresentando aqui. É como se a gente estivesse vivendo um pouquinho mais do SXSW. Eu espero que esses insights façam sentido ou pelo menos provoquem a nossa audiência aqui a pensar ou estudar melhor alguns dos temas aqui discutidos. É, Obrigada por todos. Lembrando que a nossa série de webinars ela será concluída amanhã, é o último dia. A gente novamente vai ter das 6 às 7 da noite. Amanhã nós vamos falar sobre sustentabilidade. Nós vamos estar com duas referências hoje que tem cases incríveis no Brasil. O Rafael Weisman, que é da Westand, né, que também foi um dos premiados do Prezi, e a Letícia Freire, que é gerente de sustentabilidade operacional na Rock World, que vai estar falando sobre sustentabilidade. Eles fizeram muito a trilha de sustentabilidade dentro do South By.
E aí vão trazer esses insights que foram vistos lá. Acho que esse conteúdo é muito legal, principalmente para quem pretende participar do próximo Preze, para quem quer implantar iniciativas de sustentabilidade nos seus eventos. Então, vocês que estão aqui, amigos, que vocês sabem que estão nessa situação de pensando o que fazer, participa desse webinar, porque vai ter muito insight, muita ideia legal amanhã, considerando que o Rafa e a Letícia fizeram muitos conteúdos e muitas sessions da trilha de sustentabilidade no SoftBuy, tá? Quem não fez a inscrição ainda, dá tempo de fazer, vai lá no nosso Instagram, tem o link, clica no link, faça a inscrição, pode mandar esse link para os colegas, traz todo mundo. E amanhã eu também vou estar aqui mais uma vez falando sobre modelagem de futuro. Vai ser o segundo conteúdo do nosso último dia de webinar. Nós tivemos a oportunidade de participar de uma masterclass do Instituto da MWeb, que foi citada por praticamente todo mundo aqui hoje e ontem também, que é a futurologista mais respeitada global, que presta serviços para todas as grandes marcas, né, de construtoras, de montadoras de chips, de Meta e Google e tudo mais. E ela generosamente ensina, ela dá oportunidade das pessoas que estão lá no SoftBuy entenderem como funciona a metodologia do instituto dela, que é o Future Today. E a gente participou, alguns de nós participamos dessa masterclass, e amanhã eu vou estar apresentando alguma coisa sobre como funciona essa metodologia, que vai além de prever tendências e de discutir tendências, ela é uma metodologia que olha o presente, olha o que está acontecendo e projeta futuros possíveis, ou seja, é uma modelagem de futuro, é você não ser surpreendido, é você ir fazendo a leitura do que pode acontecer e ter um plano para cada um desses futuros, ou pelo menos pelo mais provável. Parece que a gente faz isso como promotor de evento o tempo todo, né, gente? A gente está sempre prevendo o que pode acontecer. Mas amanhã a gente conversa um pouquinho mais sobre essa metodologia de MWeb, tá? Muito obrigada a todo mundo que veio. Lembrando que os vídeos estarão disponíveis no nosso canal do YouTube. Tem uma pergunta aqui do Marcelo Costa: se os vídeos estarão disponíveis? Sim, eles vão estar disponíveis na semana que vem no canal do YouTube. E também, quem quiser alguma das apresentações de hoje, pode mandar e-mail para a Franciele, que é a nossa executiva de comunicação e marketing, que está aqui, no e-mail. Fran, me corrija aí se eu esqueci. Comunicação, tá? Comunicação sem cedilha e sem tio, @abrap.com.br, ok? É isso. Obrigada pelo tempo de todo mundo. Fomos pontuais. Estamos encerrando 5 minutos para 7. Amanhã, às 18 horas, pontualmente, a gente espera todos aqui mais uma vez. Obrigada, Diretoria de Comunicação. Obrigada, Ambev, que viabilizou todo esse projeto incrível. Obrigada ao Sebrae, que também dá um apoio para a nossa Diretoria de Comunicação, criando essas oportunidades de aprendizado e discussão. E a Abrap, que une todo esse setor, nossos promotores, e que faz isso tudo acontecer. Boa noite.